Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 500 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. Morte de um casamento é a narrativa baseada em um fato real sobre a viagem de um homem através de um divórcio muito doloroso. É a comovente confissão de quem viu seu casamento desmoronar e resolveu contar sua história para servir de alerta a outros casais que estejam caminhando nessa mesma direção. Seu nome é Pat Conroy e sua narrativa foi colhida na internet. Vamos ao relato. Quem está falando é Pat. Cada divórcio é semelhante à morte de uma nação. Duas pessoas se declaram em guerra e seus gritos e lágrimas contaminam todo o ambiente onde vivem com os bacilos do sofrimento. O rancor jorra da ferida de onde outrora emanava somente amor. É difícil para mim compreender por que tantas pessoas se divorciam, por que tanta gente se decide a passar por um tão grande desgosto. Não há divórcios fáceis. No meu caso, acho que teria sido até melhor se Bárbara, minha esposa, houvesse morrido. Eu teria sido um viúvo inconsolável e teria também derramado verdadeiras lágrimas no seu enterro. Isso seria bem mais fácil do que nos encararmos dizendo um ao outro que estava tudo acabado. Foi extremamente penoso olhar a mãe de minhas 3 filhas e saber que não passaríamos juntos o resto de nossas vidas. Foi aterrorizante dizer adeus, rejeitar uma parte de minha história. Como é possível que duas pessoas que outrora se amavam, que se sentiam incompletas na ausência uma da outra, cheguem a esse instante de horrível decisão, no qual decidem que tudo está irremediavelmente perdido? Como pode o amor mudar de roupagens e surgir disfarçado de indiferença, de raiva e até de aversão? O divórcio deveria ser declarado uma forma de loucura ou uma doença transmissível. Jamais vi alguém sair incólume de um divórcio. Ele faz de nós pessoas terrivelmente diferentes. Quando eu estava me divorciando, era como se vivesse num país árido e opressivo, onde não havia lazeres nem feriados. Entrei nesse país sem passaporte, sem rumo e absolutamente só. A loucura e o desespero varriam aquela terra. Não sei o dia preciso em que cheguei a esse país, nem se algum dia me será possível sair dele. Uma coisa é certa: um divórcio não começa quando uma pessoa encara a outra e diz: quero pôr fim a isto. Ele tem início muito antes, quando começa a doer, quando chegamos à surpreendente constatação de que estamos sós, embora casados. O divórcio é um processo para consolidar essa solidão, a construção de uma grotesca estrutura de pesadelo, raiva e culpa. Quando meu casamento acabou,
tudo se dissolveu num processo de deterioração psicológica. Ainda hoje, odeio passar por um prédio desta cidade em que moro, simplesmente porque estava sendo construído durante aquela época terrível. Por um ano inteiro, só fiz falar do divórcio e procurar outras pessoas que houvessem atravessado o mesmo problema. As noites eram preenchidas com nossas histórias de raiva e destruição. Éramos todos sobreviventes do pior tempo de nossas vidas. Cada divórcio tem suas próprias metáforas, que emanam do casamento moribundo. Durante muito tempo, não consegui descobrir minha própria metáfora de perda, até que a morte do nosso cachorro, chamado Lorde, se transformou na mensagem irrefutável de que tudo acabara entre Bárbara e eu. Lorde era um extravagante bacê que Bárbara ganhara quando nos casamos. Levamos um ano para formar nossa aliança, mas Lorde tinha uma luminosa vida interior que só os que gostam de cachorros podem compreender. Ele tinha espírito de companheirismo. Era maravilhoso ser lambido por Lorde ao acordar. Num dos primeiros dias de nossa separação, quando fui à minha casa buscar umas roupas, minha filha caçula, Megan, veio correndo me contar que Lorde fora atropelado por um automóvel e levado para uma clínica veterinária. Corri para lá e encontrei a doutora Ruth, a veterinária de Lorde. Ela trouxe Lorde para me ver e deitou-o na mesa de consulta. Eu não havia chorado em nenhum momento durante a terrível separação de Bárbara. Eu até havia dito a ela que me perturbava essa incapacidade de chorar. Então, ali, diante de Lorde agonizante, desabei por completo. Chorei, gritei, fiquei desesperado. O carro havia destruído a espinha dorsal de Lorde e as radiografias revelavam danos irreparáveis. Lorde olhava para mim quando a doutora Ruth me estendeu um papel dizendo que precisava de minha assinatura para acabar com o sofrimento do animal. Não consegui escrever meu nome, pois nem podia ver o papel. Apoiei-me na mesa e chorei como nunca chorara na minha vida, não apenas por Lorde, mas por Bárbara, pelas crianças, por mim próprio, pelo fim do casamento, pela perda irreparável. A doutora Ruth tocou-me o ombro e eu a ouvi chorando também. E Lorde, no derradeiro grande gesto de sua vida, arrastou-se ao longo da mesa nas suas duas patas dianteiras e pôs-se a lamber as lágrimas que me escorriam pelo rosto. Perdera meu cachorro e encontrara a minha metáfora. Na radiografia da espinha destruída de meu cachorro, eu via o retrato de meu casamento. No entanto, não há metáforas suficientemente poderosas para descrever o momento em que dizemos aos filhos que vamos nos divorciar. Os divórcios das pessoas que não têm filhos são comparativamente bem mais fáceis. Olharmos as crianças de frente e dizermos a elas que vamos destroçar a família
e alterar todo o futuro é um ato de coragem desesperada que jamais desejo ter de repetir. É o último ato em conjunto de seus pais e o sinal absoluto de que o casamento acabou. Senti-me como se tivesse regado toda a minha família com gasolina e riscado um fósforo. As 3 meninas entraram na sala e não olharam para mim nem para Bárbara. Seus rostos, sombrios de desgosto e sofrimento, revelavam que elas já sabiam a verdade. Minha traição para com essas menininhas adoráveis enchia toda a sala. Elas escreveram-me bilhetes de despedida, uma vez que seria eu a sair de casa. Ao ler seus bilhetes, não vi como poderia sobreviver a uma dor tão grande. Um dos bilhetes dizia: "Amo você, papai. Um dia eu vou te visitar." Durante meses, sonhei que minhas 3 filhas tinham sido internadas no hospital psiquiátrico. Era minha obsessão mais angustiante. Durante um ano, senti-me como se tivesse sido submetido a uma operação cerebral. Havia discos que não conseguia escutar porque me lembravam Bárbara, poemas que não conseguia ler, livros nos quais não conseguia pegar. Há um restaurante onde jamais voltarei, pois foi cenário de uma acesa discussão entre nós. Foi um ano em que a memória era como um ácido a pingar em nossa mente. Comecei a adquirir os hábitos extravagantes das criaturas solitárias. Ligava o som bem alto quando entrava em casa, bebia até perder a consciência, cozinhava refeições que não conseguia comer. Preocupava-me com os homens com quem Bárbara estivesse saindo. Sabia que não tinha o direito de preocupar-me, mas preocupava-me mais ainda. Receava que ela saísse com homens que fossem cruéis para ela, que não fossem dignos dela e que também ignorassem as meninas. Eu deixara Bárbara, mas ainda tinha uma necessidade primitiva de ser dono dela. Queria que ela me esquecesse, mas também queria que sentisse a minha falta. Eu penetrara no país sombrio do divórcio e durante um ano fui um de seus aniquilados cidadãos. Sofri, mas sobrevivi. Foi simultaneamente o ano mais doloroso e também mais precioso que jamais passei. É essa a única dádiva desse terrível país. Descobri o dilema de muitos homens educados para não dar nem receber afeto, para não chorar quando sofrem, para não amar as mulheres de forma a fazer que se sintam seguras, desejadas e necessárias. Sentia dentro de mim reservas inexprimíveis de amor e buscava mulheres que compreendessem o homem que eu era na realidade. Bárbara e eu fomos bem-sucedidos num aspecto do nosso divórcio, algo que é extraordinariamente raro. À medida que o que restava de raiva e dor diminuía com o tempo, permanecíamos amigos. Nós nos encontrávamos ocasionalmente para tomar um drink ou almoçar, e um dia ela me apresentou Tom, seu namorado. Uma vez, quando eu saía de uma festa, olhei para trás
e vi Bárbara e Tom de mãos dadas. Pareciam muito felizes juntos e foi doloroso para mim reconhecer isso. Desejei voltar atrás e dizer algo a Tom, mas desejei, sobretudo, dizer algo indiretamente a Bárbara. Eu só queria dizer a ele que admirava o seu gosto em matéria de mulheres. Morte de um casamento. Lar feliz. Quem faz o bem é o primeiro a ser beneficiado. Quem acende o candeeiro sempre é o mais iluminado. Por isso é que sempre erramos, disputando o amor alheio, e muito mais acertamos quando amamos sem receio. Quando evoluem os seres sob a influência do amor, vão guindando seus prazeres a um patamar superior. Nasce o prazer de ajudar, purificar, redimir, progredir sempre, estudar, iluminar, construir. Nunca é demais relembrar que sempre os bons casamentos buscam primeiro apurar o enxoval dos sentimentos. O lar perde a identidade que o mantinha em laço estreito quando a familiaridade leva à falta de respeito. Os casamentos que duram têm pote de mel no lar, onde os cônjuges procuram pôr mais mel do que tirar. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.